Poliana já chegou. Esperar só ela aceitar o convite. Aí, conseguiu? Consegui. Deixa eu só dar uma Tudo bem. arrumadinha aqui. Tá me Dá- ouvindo bem? Tô sim, ouvindo e Pronto. vendo bem. Que bom. A conexão tá funcionando. Como é que dá, dona Laurinha? Pois é, tava querendo entrar aqui agora só para lembrar você que ela ainda usa os brincos que você e a Sueli deram para ela. Eu Ah, falei, tá. filha, ele se lembra. Ele lembra ainda. Não precisa você entrar só para dizer isso, porque ele lembra. Que É ótimo. muito. E hoje toda animada para o Halloween virtual da escola, né? Mas enfim, Eu vi a foto. é muito fofa, né? Muito animada ela pra festinha da Muito animada. escola. Pena que foi em pleno sábado. E não pôde ser ao vivo, É, e né? virtual, né, amigo? E virtual. E virtual. É, são outras memórias. Pois é, um mundo novo para nós todos. Totalmente. Boa noite, André. Boa noite, André. Eu acho que ele é seu aluno, seu conhecido. É meu aluno. Foi meu aluno, foi meu aluno. Agora está no doutorado no Pará. Já está longe das asas. É? Embora ele não queira muito. Tá sempre Bem, voltando, né, André? isso é que é importante. Ir e voltar. É, é É. sim. Tu Bem, estás bem? tô, tô bem. Só sofrendo um pouquinho com calor, que hoje aqui em Maceió tá quente. É, É. precisando cair Aqui no uma Maranhão chuvinha. também. Mas a gente quebra o calor com um Guaraná Jesus bem gelado. É isso que eu tô dizendo para todo mundo. Eu tô sentindo falta de um Jesus aqui. E aqui em Maceió É, a a gente gente, acha, mas precisa vasculhar. É que eu já encontrei. A gente consegue achar quando Jesus nos por aqui. encontrarmos novamente, renova o seu estoque. Ótimo. É, Jesus eu já achei em dois locais aqui, muito bem guardados. É, mas pena que faz muito tempo que eu não procuro Jesus, apesar de que eu estou precisando tomar o Guaraná Rosa do Maranhão. Claro, do Maranhão, Bem, do povo do Maranhão. é, quem está chegando aí agora, pega a setinha, como dizem todo mundo, encaminha aí é para a gente ter um bate-papo hoje com a Poliana. E desde já, Poli, muitíssimo obrigado por parar o seu feriadão para estar aqui hoje. Mas, Né? Essa é a última live do mês de outubro, encerrando esse outubro rosa, literalmente, só foram mulheres e foi falando tão aqui chique, conosco. foi tão legal, eu acompanhei todas. As que não pude ver pessoalmente, ao vivo, vi no Instagram depois, vi enfim, na página do Nezen, no YouTube. Foi muito Isso. massa. Parabéns, E aí, pelo aproveitando trabalho que você divulgou. que a Poliana lembrou, tá? Quem perdeu a live da Janaína e todas as outras que o Nezen já teve, estão todas no IG salvas e no canal do YouTube também, para quem quiser assistir. Né? Quem tiver aí deitado na sua cama, sem ter o que fazer no feriadão, vai aprender mais um pouquinho de história e acessa lá o É, Nezen para estar vendo nossas lives que já passaram, que desde junho que estamos desenvolvendo esse trabalho e mês que vem a gente está encerrando o ciclo das lives, que vai ser um mês também recheado de lives, só para antecipar, antes que eu me esqueça, mês que vem teremos live todos os sábados, todas voltadas para a temática negra, então vamos ter desde o período colonial até o pós-abolição, percorrendo toda essa trajetória de muito aprendizado que a gente vai ter também no mês que vem, né? Continua. Dia 7, dia 14, dia 21 e dia 28 nós temos live. Tá? E aí, feita a propaganda, né, vamos conversar um pouquinho aqui com a Poliana, ou Poli para os mais íntimos, sobre o que ela vem fazendo desde muito tempo. Né? Quando a gente falou mais cedo hoje, ela me lembrou, já são 15 anos, né? Então, anos. são 15 anos, aí a gente se conhece em 2009 ou 2007? Sete, sete, 7 em 2007. Salvador, O evento das 2007, Condições da Salvador, Bahia. O caos justamente, São em Salvador, Bahia Salvador. Todos os Santos.
Já são mais de 10 anos Exatamente. aí. E Sim, a que Poliana vem afinal. desenvolvendo sua pesquisa desde antes disso. Então é muito tempo e muita coisa para falar, para conversar, que a gente tem aqui hoje. Para quem ainda não conhece, somente para essas pessoas, a Poliana é professora da Universidade Federal do Maranhão e está também atuando na pós-graduação da UFMA, no mestrado e no doutorado, e vem fazendo pesquisa desde 2000 e... O projeto com Pedro Paiva desde quando? Com o Paiva, esse agora? É, o... 2019 até 21. Eu penso que vai ter uma prorrogação por causa da pandemia. Isso. É um projeto internacional sobre religião, com pesquisadores de várias partes, literalmente do mundo. E Poliana é uma delas que está representando não só o Brasil, as Muito orgulho. mulheres, os estados do norte, dentro desse projeto. E como você acompanha as lives, você deve saber que toda a pergunta principal, inicial, é para a gente tentar ver o encanto que a história fez na sua vida. Até o momento Nossa. da gente voltar lá atrás e pensar, eita, foi esse estralo que me deu. E aí a pergunta quando é que a história passou a fazer parte da sua história? E depois, como é que você se descobriu dentro desse objeto que você pesquisa já há 15 anos? A minha relação com a história é uma relação que é familiar. A minha mãe era professora de história, era professora normalista de história, não era historiadora de formação, mas ensinava, lecionava história. E assim, eu acompanhava ela na escola, ela dava aula na escola pública, e eu acompanhava à noite, assistia às aulas da minha mãe, e sempre tive um fascínio pela história. Aí, desde o ensino médio, enfim, cada vez mais envolvida, e fui prestar vestibular para História. Quando eu entrei na graduação, eu acho que a minha relação com a História, especialmente com a História colonial, ela começa mesmo no segundo período do curso, que é quando eu visito o arquivo público pela primeira vez. Então, eu tive um impacto muito grande a primeira vez que eu fui ao arquivo. Porque falar de sociedades passadas, de pessoas que já viveram 200, 300 anos atrás, no caso dos documentos que estão no Arquivo do Maranhão, me deixou, é como se tivesse transformado aquela experiência em algo tátil. Eu pude ver os documentos e aquele primeiro contato, e aqui saúdo os funcionários do Arquivo Público do Maranhão, que é uma instituição extraordinária, e desde a primeira vez que eu fui, fiquei apaixonada. Então, assim, quis estudar a colônia desde o primeiro momento. E eu lembro que, para o tema de pesquisa especialmente, eu tinha vontade de estudar relações concubinárias. Então, imagina, fazendo disciplina de Brasil 1, Brasil colonial, uma professora extraordinária, a professora Marise Campos, Jean deve conhecê-la, e ela apresentava para a gente uma história das mulheres, apresentava uma história dessas relações ilegítimas. E aí eu lembro que eu fui ao arquivo para procurar esses processos, documentos que pudessem falar sobre o concubinato. Na altura, a minha orientadora de graduação, a professora Glória, me dizia assim: Poliana, você não sabe paleografia ainda, então tente ver o documento como um romance. Primeiro, apaixone-se pelo tema, e depois que você possa enveredar na pesquisa com metodologia, enfim, com conhecimento de paleografia e tudo mais. E aí, Jean, eu tive muita sorte. Eu brinco com os meus amigos próximos, dizendo que eu não ganho na loteria essa vida mais, porque eu ganhei no dia que entrei para pesquisar no Arquivo Público do Maranhão e vi caixas sendo colocadas nas prateleiras. Eram caixas de processos do auditório eclesiástico, que ainda não estavam catalogados, estavam em processo ainda de higienização, tinham passado longos 6 anos num processo de trabalho naqueles documentos, e eu tive a felicidade de ser uma das primeiras pesquisadoras, naquela altura, a mexer em processo do auditório eclesiástico. Só muito tempo depois eu entender a importância que isso ia ter na historiografia no Brasil, fora do Brasil, porque os processos são raríssimos, cada vez está se estudando mais sobre esse tema no Brasil,
E eu dei muita sorte, porque eu cheguei no dia que a documentação estava sendo liberada, e eu trabalhei na monografia de graduação, depois trabalhei no mestrado, no doutorado, e tenho trabalhado com esses processos até hoje. Então, é uma relação de profundo conhecimento, não só de mim, enquanto historiadora, mas de conhecimento das fontes. Foi, assim, uma coisa extraordinária para mim. Eu sou muito grata por ter estado naquele dia no arquivo. E eu lembro que a funcionária responsável, a dona Lourdes, que hoje já está aposentada, dizia, olha, vai mexendo aí e vê o que você acha que te interessa. E o primeiro documento que eu peguei foi de um padre, o padre Tomás Aires de Figueiredo, de 1740, que tinha sido acusado de matar 5 pessoas. Então, o concubinato meio que desapareceu das minhas preocupações naquela altura, e eu comecei a pensar nos padres. Então, e assim começou. E estamos aí há mais de 15 anos nessa lida. Foi um achado para o resto da vida, ter encontrado essa documentação, como você está falando, é uma documentação rara, de se achar para o Brasil todo. Acho que até para o Império Português é difícil de estar achando essa documentação. A gente pensar lá atrás, e ter achado ela, na verdade, ela ter me encantado, porque não é só achar a documentação, né? É ela me encantar para você estar trabalhando com ela, e o concubinato do padre, que você queria achar, ter ficado em segundo plano. Eu achei primeiro um assassinato, depois que fui achar os concubinatos. Primeiro foi um padre assassino, depois foi o resto. É interessante a gente estar pensando isso, né? E é a primeira vez que a gente está fazendo uma live, literalmente, para ver a parte norte do Brasil, mais especificamente. Você está falando do Maranhão. E a gente estava nos planos, quando eu fico anotando aqui quem pode ser, quem vai o tema e tal, a gente estava justamente sentindo falta de pensar o norte do Brasil, que a gente está acostumado, muito mal, por sinal, a só tá vendo Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, e quando sobe, a gente vai vendo diferenças, E você está falando do Maranhão numa época em que não necessariamente a gente tem um Brasil unificado, a gente não está falando de um Brasil só. Para quem estuda um pouco de história colonial, sabe que o Maranhão passa muito tempo respondendo a Lisboa. Não responde a Bahia como o resto do Brasil. Então é outra realidade, é um contato mais direto, até menos tempo de se chegar de navio para a época, as notícias, mandar informações. Então, quando a gente fala desse território que você investigou, para a época que ele foi, que você achou a documentação, quais são essas especificidades que a gente poderia destacar, que você vê em mente? A gente está falando de um Maranhão, não de um Brasil, como a gente entende o Brasil hoje. Jean, você toca numa questão que é fundamental para nós, pesquisadores da Amazônia Portuguesa. Então, nós temos estado, nesses últimos anos, encabeçados principalmente pela Universidade do Pará, com uma pós-graduação consolidada, nessa busca de uma identidade sobre a história colonial dessa região do Brasil. Então, como você muito bem disse, nós temos, entre aspas, 2 Brasis. No caso, o Estado colonial do Brasil e o Estado colonial, primeiro do Maranhão e Grão-Pará, depois do Grão-Pará e Maranhão. Então, realmente é uma unidade em separado, e no campo da religião, isso se torna mais flagrante quanto à sufraganiedade dos bispados da Amazônia Portuguesa. Então, nós temos a criação do Bispado do Maranhão em 1677. Só para tu teres uma ideia, o território era imenso, então ia desde o Cabo do Norte, hoje o Amapá, todo o território que a gente conhece como Amazônia, até parte do Ceará. Então, esse era o grande Bispado do Maranhão, até 1719, quando é criado o Bispado do Pará, com Belém sendo a sede episcopal. Então, nós temos, aí há uma reconfiguração do Bispado do Maranhão, que pega um pedaço do Bispado de Pernambuco, que no caso era o território do Piauí, e
forma-se uma nova unidade, um novo bispado, que é o que a gente conhece hoje como o Bispado do Maranhão, com o território aproximadamente do que hoje é o Maranhão e o Piauí. Então, em pouco tempo, nós temos duas configurações muito específicas, e para quem estuda a história da igreja, para quem estuda a história religiosa, isso é um dado extremamente relevante, porque nós sabemos que existia um arcebispado na Bahia e uma relação eclesiástica na Bahia, mas os processos do Maranhão, e mais especialmente do norte, das capitanias do norte do Brasil, não seguiam, em segunda instância, para a relação da Bahia. Eram enviados para Portugal, em virtude da sufraganidade do bispado, primeiro do Maranhão, depois do Maranhão e do Pará, diretamente à Patriarcal de Lisboa. E isso é uma realidade na documentação. Eu tive a oportunidade de analisar a documentação na Torre do Tombo, que demonstra, na prática, como essa sufraganidade acontecia. Porque os casos de apelação em segunda instância e em terceira instância, nesse caso, o Tribunal da Legacia ou Nunciatura, eram feitas para Portugal. Então, administrativamente, é uma diferença muito grande, porque nós temos aí, enquanto, digamos assim, uma unidade, apenas a legislação, que eram as Constituições da Bahia de 1707. Então, no campo jurídico e eclesiástico, nós temos aí uma unidade, no sentido de uma legislação única para a América Portuguesa, mas, em relação à administração, nós temos, para o Bispado do Maranhão e depois para o Bispado do Pará, uma relação direta com a metrópole. É interessante estar percebendo isso, porque tem muita gente que trata como se fosse uma coisa só. Né? E você trazendo que eram diferentes, mostrando essa evolução, tem diferenças. Eu ia até perguntar se a Constituição primeira da Arcebispado da Bahia tinha efetivo funcionamento, ou se valia muito mais as Constituições de Lisboa, por exemplo. Se isso tinha relação. Diga. Até por volta de 1720, 27, a primeira vez que é citada as Constituições da Bahia na documentação do arquivo eclesiástico é 1727, então são 20 anos depois do sínodo. Então e antes disso, a norma legislativa sempre, dependendo do vigário-geral que estava, porque havia uma vacância enorme no bispado, depois eu vou falar sobre isso, nós temos aí citadas as Constituições de Lisboa, também de Évora, de Braga. Então, é uma normativa muito, mas muito semelhante, e eu pude analisar isso para algumas dioceses em Portugal, não só no sentido da estrutura, do funcionamento burocrático, normativo, mas também na estrutura dos documentos, é muito, muito semelhante. É bom a gente perceber isso para não tratar como se fosse uma coisa só. É importante você estar destacando que a documentação comprova essas diferenças territoriais de aplicação da legislação. Para quem não sabe, a legislação da Bahia, ela vai ter um dado muito específico relacionado para a escravidão, que não tem na de Lisboa, por exemplo. Então, quando se passa a aplicar a legislação da Bahia para o território, que hoje se entende como o Brasil como um todo, para o período colonial, ela vai estar trazendo novos impactos, principalmente quando a gente está vendo a relação do escravo, daquele homem ou mulher que está ligado ao mundo da escravidão. Mas para a gente compreender, por exemplo, eu que não sou do mundo eclesiástico como você, o que é que compõe esse bispado, além da parte territorial? Para ser bem didático para quem está aí. Um bispado, uma diocese, é um território que está sob a jurisdição de um bispo. Então, o bispo é a cabeça daquela diocese, e a criação das dioceses na América Portuguesa é muito lenta. Então, você pode imaginar, a Diocese do Maranhão é criada em 1677, nesse amplo território que eu mencionei, e a Diocese do Pará só é criada já no século XVIII, em 1719, a aplicação em 1720. Então, nós temos aí, Jean, quando a criação de uma diocese, esse território enorme, para ser administrado por um antiste, por um bispo.
Pela norma tridentina, pela norma que, enfim, que Portugal adotou como reino, de adaptação mesmo, de reforma portuguesa, de reforma do catolicismo, era preciso visitar essa diocese uma vez por ano. Então, assim, a documentação que majoritariamente os historiadores utilizaram sempre foram as visitas pastorais. Então, se você pega a historiografia já consolidada, que trabalhou com sociedade colonial, estudam, quando tem acesso a documentos da igreja, as visitas pastorais. Só que as visitas pastorais são apenas um elemento que marca o funcionamento do bispo, da atuação do bispo na sua diocese. Então, é uma estrutura que ela não é só espiritual, ela também é temporal. O bispo tem jurisdição, porque em todos os bispados nós tínhamos auditórios eclesiásticos, ou seja, todos os bispados tinham a sua justiça eclesiástica, que funcionava à cabeça pelo bispo, e um tribunal montado com poder para julgar, para condenar, para punir desviantes. Então, esse bispado, se você analisa apenas territorialmente, é um território em que o bispo controla, ele tem um controle espiritual e, no caso do seu tribunal eclesiástico, também temporal sobre as populações. E aí, como você muito bem disse, populações variadas do que se tinha em Portugal. Então, esses bispos vão chegar aqui no norte, e especialmente na Amazônia Portuguesa como um todo, e lidar diretamente com os indígenas. Então, os primeiros 2 bispos, então, que eu tenho estudado agora, eles têm um impacto muito grande na tentativa de conversão das populações tradicionais, das populações indígenas nessa região. Então, Jean, o bispado, ele tem uma configuração geográfica, mas tem aquela estrutura burocrática e normativa que o bispo precisa para coordenar a diocese. Então, um cabido na Sé, que, de maneira simplista, é um conjunto de eclesiásticos que têm dignidades e que ajudam o bispo a governar a diocese, mas uma estrutura de poder e justiça que funciona como um auditório eclesiástico, o tribunal episcopal, e uma câmara eclesiástica, que é responsável pela investigação de situações para o matrimônio, como nulidades, dispensas matrimoniais, e também questões da ordenação sacerdotal. Então, é um complexo muito grande de atividades que esse bispo tem para desenvolver nesse território. Você falando, a gente entende um pouquinho da complexidade que é um bispado, e também a gente fica imaginando quanto tipo de fonte não existe dentro dessas possibilidades de investigação eclesiástica, né? Acho que só aí você falou um exemplo de 5, do auditório eclesiástico, dos processos de nulidade, de banhos. É uma série de fontes que a gente pode estar investigando para conhecer essa estrutura eclesiástica, né? A gente acha, tem gente que não conhece e acha que era uma estrutura, só o padre, o bispo, e não é só isso, né? A igreja precisa de uma máquina administrativa muito grande para estar funcionando. Se a gente pensar ainda também na questão que liga a Roma, o que é que vem de Roma, o que é que vem do próprio Portugal, e tudo isso está aqui para funcionar, a visitação anual que tem que acontecer depois da quaresma, a confissão, que está no hall de confessos, tudo isso são variedades de fontes que fazem parte dessa estrutura eclesiástica. E aí, você falou aí dos 2 primeiros bispos que você está estudando agora, eu fiquei me perguntando desses personagens que você foi encontrando ao longo da pesquisa, e a gente se apaixona por alguns, tem ódio por outros, e aí eu queria que você falasse um pouco desses personagens que você identifica como principais dentro dessa criação do bispado, consolidação, e até do funcionamento do bispado. A gente ter ideia dessas pessoas, que são gente comum, que ascendeu a um cargo eclesiástico e que às vezes chega num território que não sabe de nada. Olha, Jean, você acompanhou o meu trabalho, então assim, nós nos conhecemos há muitos anos, e as pessoas que estão próximas a mim, que acompanharam essa pesquisa, sabem da minha relação de amor profundo pelo João Rodrigues Covetti, que foi o vigário-geral
do Maranhão por pelo menos, assim, com algumas interrupções, por mais de 3 décadas. Então, assim, esse é um dos personagens que eu me dediquei mais porque eu tinha uma grande questão a responder. Como eu falei aqui no comecinho, é um bispado com muita vacância. Então, para quem está assistindo a gente ter uma ideia, num século, nós temos apenas 37 anos com o bispo residindo no bispado do Maranhão. Então, os outros 63 anos são anos de vacância em que o bispado está governado e administrado por alguém indicado. Varia no tempo também, ou pelo bispo, ou especialmente pela Patriarcal de Lisboa, pela relação Patriarcal de Lisboa. Indica uma pessoa para ser o governador do bispado. Então, eu tinha grande pergunta para responder, como é possível estudar um tribunal do bispo sem bispo? Isso era uma questão que se me colocava o tempo inteiro. Então, os vigários gerais, que são, também de uma maneira simplista, para explicar para o pessoal que está assistindo, são juízes nesse tribunal. Quer dizer, o juiz cabeça é o bispo, na ausência do bispo, e também com N funções, N outras funções, o vigário geral estava responsável ali pela condução dos processos no auditório eclesiástico. Então, Jean, a primeira grande coisa que apareceu e que vem na contramão do que a historiografia sempre levantou é o mau preparo desse clero secular. Então, a gente sempre viu na historiografia, quem estuda clero sabe, que é uma constante de se afirmar que esses clérigos eles são muito mal preparados. Para teres uma ideia, o que eu pude afirmar, que, bom, se a massa desses presbíteros eram mal preparados, as autoridades que trabalhavam no juízo eclesiástico eram as de melhor preparo que existiam nessas terras na região. Então, eu fui estudando trajetórias individualmente de todos os vigários gerais do século XVIII e consegui apontar a relação muito íntima que havia entre eles e a formação em cânones na Universidade de Coimbra. Então, de todos eles, dos 18, pelo menos 16 tinham estudado em Coimbra. Então, esse clero que estava à frente dessa organização de poder, que é burocrático-administrativo, eram muito bem preparados. Então, eram homens que vinham para cá, para os sertões, no caso do Covete, para o Piauí, e depois vêm até chegar às mais altas esferas do poder eclesiástico. Então, eu fui pesquisando, o Covete foi um deles, e agora, a essa altura da minha vida profissional, eu tenho estudado o alto clero, que é uma coisa que eu nunca fiz. Então, por causa desse projeto que você mencionou no início da nossa live, que é um projeto internacional financiado pelo FCT de Portugal, eu tenho estudado, que é o projeto Religion Age, que estuda história eclesiástica, administração e justiça no Império Colonial Português. Então, é um projeto que analisa os casos de bispados em todas as partes do Império. Então, nós temos colegas estudando a África, colegas estudando a Ásia, colegas estudando o Brasil, e eu digo o Maranhão e o Grão-Pará. E nesse caso específico, para mostrar as relações. E esses sujeitos são muito importantes para que a gente trace, alinhave esses direcionamentos. Então, o João Rodrigues Covete foi agora eu tenho estudado os bispos, os 2 primeiros bispos do Maranhão, enquanto ainda tinha esse território amplo, que é o bispado que vai do Cabo do Norte até o Ceará, e depois ainda vou estudar os outros bispos do século XVIII. Então, é o que eu tenho feito agora, e tenho, invariavelmente, caído nas trajetórias, tentando fazer as trajetórias, porque eu acho que, para estudar os processos, eu não quero ficar repetindo aquilo que eu já fiz na tese. Então, agora eu estou estudando os leigos, por exemplo. Então, estou estudando os bispos, os leigos. Enfim, eu espero ter te respondido. Respondeu. A gente vê a variedade de personagens que emergem dentro dessa sua pesquisa, e a gente sabe que existem diferenças do clero. Você aí falou do clero secular, tem o clero regular, tem os leigos. Dentro dessas diferenças que a gente acha na sociedade, dentro dessa estrutura da igreja, é importante a gente lembrar que cada personagem ou cada função vai estar legando para a gente informações
que podem ser complementares, né? O indivíduo, como até hoje, não está ali isolado, fazendo o que bem quer, como alguns pretendem fazer hoje em dia, que a gente não precisa nem falar. Mas, enfim, no seu livro, falando do livro, que é o livro da tese, que é o Réus da Batina, que está aqui, fazer propaganda, deixa eu ver se está para todo mundo ver, né? Está aqui, você fala de qualidades que eram necessárias para compor esse clero, especificamente, né? E aí eu queria que tu trouxesse para a gente que qualidades são essas, já que a gente está falando de um clero que não necessariamente era bem formado, a gente está falando de um período em que se tinha uma tradição familiar das famílias terem sempre um membro dentro do clero, de preferência nas altas esferas, para ter acesso a poder, não ter atropelos, digamos assim, nos seus ensejos. Mas como é que a gente pode estar entendendo essas qualidades e que personagem você pode estar, assim, essa pessoa não tinha condição nenhuma de ter sido nomeado padre, por exemplo, mas conseguiu. Se você tem algum exemplo desse tipo ou algo parecido para a gente estar conhecendo mais. Ah, que bom, gostei muito da pergunta. Bom, Jean, existe um Espelho de Padres, que é aquele livro, um livro, bom, já é quase medieval, que mostra o que precisa ter o candidato para ascender à condição de sacerdote. Mas a gente sabe que há uma distância muito grande entre o que é teórico e o que está na prática. Então, imagina, além disso, trazer isso para um espaço colonial, uma sociedade que é pluriétnica, uma sociedade escravista. Então, assim, há um conjunto maior de complicadores. Mas, então, eles passavam, para ingressar no estado sacerdotal, eles passavam por um conjunto de investigações, que a gente pode chamar aqui de processos de gênero, que são para analisar a ascendência, os familiares, e processos de vita et moribus, ou vida e costumes, para saber se eles estavam aptos, se tinham uma vida regulada, se não tinham mulher, se não tinham filhos, e se podiam ascender à condição sacerdotal. Porque aqui lembrando que o sacerdócio é um sacramento. Então, depois de Trento, há um novo patamar para se alcançar nesse caso. E a limpeza de sangue, que é uma coisa característica para quem conhece, para quem trabalha com história colonial, é um dos motes de direcionamento da sociedade portuguesa. Então, pensar se o indivíduo não tem sangue cigano, não tem sangue judeu, não tem sangue mouro, enfim. Então, é feito um conjunto de inquirições para saber a ascendência e os costumes desses candidatos. Então, como você muito bem mencionou, era quase um ofício, é um ofício. Então, a gente não discute, não chega a discutir a questão do celibato enquanto uma vocação. Isso não está relacionado com aquela realidade colonial. Mas o que a gente discute, entre outras coisas, é o sujeito. Então, é uma história de pessoas de carne e osso que ascenderam ao estado sacerdotal, e a gente tem que analisar como que esse processo se desenrolou. E aqui eu cito uma família específica, que deu 8 filhos para o sacerdócio. Para tu teres uma ideia, 8 filhos para o sacerdócio. Para tu teres uma ideia, eles, assim, filhos que eu digo no geral, de uma mesma casa 3, de outra casa 4, enfim, até montar um conjunto de uma família que tem clérigos nas mais altas esferas da justiça eclesiástica do Maranhão. E é uma família com muitas denúncias de cristã novice, assim, mas muitas denúncias. E desde o final do século XVII e adentrando todo o século XVIII até antes do período pombalino, que é quando essa distinção da limpeza de sangue, enfim, de cristãos novos e cristãos velhos é abolida. Mas o que a gente tem, Jean, na prática? Uma família que chega, alcança esses altos cargos do sacerdócio, que é a família Camelo de Brito, na verdade, são os Rodrigues de Távora, porque os nomes vão mudando de acordo com os casamentos, mas é o mesmo tronco familiar, é o tronco familiar do Duarte de Távora, que é denunciado por ter vindo de Pernambuco fugido da Inquisição.
Então, eu elenquei N denúncias dessa família, estudei muito particularmente os Camelo de Brito, que são netos desse Duarte Rodrigues de Távora, e, curiosamente, o Felipe Camelo de Brito se torna juiz das habilitações de gênero do bispado. Ou seja, entregam o cargo, a função de avaliar a limpeza de sangue dos outros candidatos, um candidato que ele próprio tinha fama, como a documentação fala, de cristão novice. Caso muito curioso. É interessante, né? Parece que a gente está vivendo coisas do Brasil de hoje, né? Certos cargos na mão de quem não merece. Então, eu para os meus alunos, o passado é presente. A gente vai estar olhando esse passado e a gente acaba achando reflexo hoje em dia de práticas que a gente acha que não existem mais, que não deveriam existir, e é bem interessante a gente estar pensando nisso. E uma outra coisa que você falou lá no início, você já falou de processos relacionados a esses padres dentro do bispado. Não processos de gênero, mas processos de crimes cometidos por padres. A gente fica imaginando que esses padres poderiam cometer vários crimes. E que tipo de crimes você encontrou? Mais recorrente, até dos mais assim peculiares que a gente não acha sempre, né? Porque a gente vê padre cometendo pecado hoje em dia, padre cometendo crime hoje em dia, acha que é novidade, né? Mas a gente tem uma igreja que vem desde o período colonial, né, tratando certos crimes que são recorrentes até hoje. Mas no passado colonial a gente tem crimes, não só o padre que era casado, ou mantinha alguém de teor de manteúda, que isso já é clássico. Mas a gente vai, você que investigou a fundo esses processos, viu esses crimes, né, esses réus, como você coloca no título do livro da Batina, que tipo de crime a gente pode encontrar, né, dentro dessa documentação, dentro desse bispado do Maranhão, por exemplo? Bom, antes de falar dos crimes, eu queria deixar muito claro para quem está assistindo para a gente que esse tribunal, o tribunal eclesiástico, especialmente o auditório eclesiástico, que é o tribunal episcopal, é a mesma coisa, com nomes diferentes, para confundir, eu tenho um orientando que diz que é para confundir a cabeça dos alunos. Mas então, ele é responsável por avaliar e julgar crimes de acordo com duas características básicas. A primeira é quanto à pessoa, no caso, é um tribunal em que os eclesiásticos têm foro privilegiado, e um tribunal que julga crimes quanto à matéria, independente da pessoa que pratica, mas pela natureza do crime, é de alçada episcopal. Então, as Constituições da Bahia, no livro 5, apresentam essa variedade enorme de crimes que podiam ser cometidos por eclesiásticos ou por leigos, ou seja, as pessoas que não têm, que não professaram ordens sacras, que não são eclesiásticos, mas que transgrediram, e você fala no ponto-chave, pecado. Então, é uma sociedade que metamorfoseia o pecado em crime. E o que acontece? A variedade de crimes é extraordinária, é muito grande. Então, nós temos desde a simonia, a usura, o furto, deixa eu ver o que mais, o rapto, há crimes de natureza, de pecados da carne. Então, variantes as mais diversas que maculavam o sacramento do matrimônio. Então, o adultério, as relações incestuosas, o próprio concubinato. Então, especialmente no caso desses processos analisados, e aqui eu posso estender um pouco mais para o que eu tenho feito ultimamente, que é analisar os leigos, trabalhando os leigos no Tribunal Episcopal, num projeto que foi financiado pelo CNPq e pela FAPEMA, a quem agradeço também, aos quais agradeço, avaliar que os pecados da carne, esse conjunto grande de desvios que maculam o matrimônio, que é um sacramento depois de Trento, são o maior volume de processos e de punições que nós vamos ter. Então, o concubinato, em primeira posição. Mas há muitos outros. Então, você me pergunta, por exemplo, de um curioso, eu posso te dizer desse primeiro padre que eu vi nos documentos, que depois estudei a trajetória, que é o Tomás Aires de Figueiredo,
que ele é processado por ter colocado pimentas nas partes íntimas de um escravizado. Então, assim, um processo muito, mas, assim, é um açoite, a gente, na documentação, acompanha que ele vai preso por isso, e depois começam a aparecer as outras denúncias de assassinato, então, 5 casos suspeitos, e o Tomás Aires de Figueiredo serra as grades do Aljube e foge. E quando ele foge, leva mais 7 presos com ele. Então, assim, é um caso curioso, mas é de um personagem que termina a sua vida num dos lugares mais distantes do bispado, porque esses homens não perdiam as suas funções sacerdotais. Eles migravam de região para região, enquanto o escândalo ele permanecesse. É bem interessante essa relação que você mostra das conclusões, né? Eles vão migrando, meio que tentando abafar a história, esperando que a história seja esquecida, talvez até voltem, né? Coisas que se repetem, infelizmente, até hoje em dia, dentro dessa relação desses crimes, né? Continuidade e ruptura, né? Justamente. E quando você fala dessas condenações, desses crimes, é interessante a gente ver como o concubinato, e aí por parte dos leigos, eram dos crimes com mais denúncias, né? E aí atrelado ao casamento, valores do matrimônio, a relação da família, sendo quebrada, mas sendo também denunciada, para a gente ver que essa sociedade não estava, e aí o papel da mulher não estava simplesmente aceitando o concubinato. A maioria, possivelmente, dos seus... São homens que estão sendo denunciados, não estavam aceitando simplesmente esse concubinato. O papel de denunciar, de tentar ver a punição e, quem sabe, até conseguir se livrar desse matrimônio, é uma possibilidade de solução para aquela mulher que poderia estar lá sendo traída, né, e, às vezes, sofrendo sevícias, maus tratos e vivendo dentro de uma relação que para a sociedade era vista como um pecado, e ela sendo vítima de tudo isso. É bem interessante você estar mostrando isso. E, além desses crimes, né, eu sei que você andou fazendo pesquisas mais recentes, não só com os leigos, mas vi recentemente que acabou de sair um artigo, não cheguei a lê-lo ainda, mas você passou a investigar partes mais, digamos assim, ao norte ainda do Maranhão. Você pega a Amazônia Portuguesa, que acho que foi a sua pesquisa do ano passado ou ano retrasado, não lembro exatamente. O que é que tem de novidade nela que você descobriu dentro dessa trama, digamos assim, da justiça eclesiástica na Amazônia, essa presença do norte da justiça eclesiástica? Obrigada pela pergunta, Jean. É muito bom falar disso, porque, assim, enveredar para o século XVII foi um desafio para mim, tem sido um desafio para mim. E isso por causa do projeto. Então, a gente tem que dar conta de uma estrutura diocesana em partes variadas do Império Português, e eu tive que retroceder até o início da administração diocesana com a criação do bispado e os primeiros 2 bispos. Então, invariavelmente, tive que pegar esse território amplo da Amazônia Portuguesa, desde o Cabo do Norte até parte do Ceará, para analisar a atuação dos 2 primeiros antísteres. O Dom Frei Manuel da Cruz, desculpa, o Dom Frei Manuel da Cruz, é o que eu estou estudando agora. O Dom Gregório dos Anjos, esse vai sair num artigo da Transhumante, agora no primeiro número de janeiro, e o Dom Timóteo do Sacramento, que foi o 2º bispo, que vai sair agora num artigo da Revista Brasileira de História, agora até o final do ano. Então, olha, eu já tô pensando no 3º artigo, que é o Dom Frei Manuel da Cruz. Mas, então, esses 2 primeiros bispos, o Dom Gregório e o Dom Timóteo, eles têm essa característica da inserção da jurisdição ordinária na região. Ou seja, os 2 primeiros bispos imaginar um território em que havia o governador, o ouvidor geral, e as ordens regulares. Mas não havia bispo, porque não havia bispado. Então, a igreja funcionava nessa região a partir da presença das ordens regulares. Quando cria-se o bispado, é um novo poder, mais um elemento nessa disputa que é extremamente delicada de poderes
nesse período. Então, nós temos aí mais um personagem, que nesse caso é o bispo, tentando consolidar sua jurisdição, consolidar a sua política de governar num território em que já as ordens já estavam consolidadas e que o poder, digamos, da coroa também já estava consolidado. Então, eu tenho analisado esses 2 primeiros bispos exatamente para mostrar quanto foi complexa essa introdução da jurisdição ordinária. Então, como a chegada desses 2 primeiros bispos se transforma num acontecimento após a criação da primeira diocese da região da Amazônia Portuguesa. Então, analisando o Dom Gregório, eu consegui analisar uma documentação inédita, que é o livro de provisões do Bispado do Maranhão, que eu só fui ter conhecimento dele há muito pouco tempo, porque ele estava no processo de restauro quando eu fazia o doutorado, enfim, há muitos anos, e foi completamente restaurado, e lá é o único livro que nós temos para o século XVII, em que consta a administração burocrática do bispado, as funções que esse bispo vai distribuindo. E o mais interessante é a criação de uma vigararia da vara no Pará. Então, é a criação, eu vou tentar simplificar ao máximo, mas é a criação de uma estrutura de poder, de uma espécie de tribunal eclesiástico em menor proporção, mas que representaria o bispo naquela região, a região do Pará, em que residiam as demais autoridades seculares. Então, isso foi um achado, porque a documentação que nós temos mais antiga do funcionamento de uma vigararia da vara em toda a América Portuguesa. Porque a legislação que vai organizar e normatizar esse funcionamento das vigararias da vara, nesse caso uma vigararia da vara florânea, só chegam com as Constituições da Bahia de 1707. Então, é um documento do final do século XVII, é um documento de 1600, e o primeiro de 87, o segundo de 89, o terceiro de 1698, que demonstram que já existia burocraticamente essa estrutura funcionando num território que tinha a cidade de Belém como uma das cabeças da capitania. Então, Maranhão com São Luís e Belém na capitania do Pará, com as 2 cidades com maior destaque. Então, criou-se uma vigararia florânea lá nessa região e existiu um tribunal funcionando efetivamente já no século XVII. É uma pena a gente não ter uma documentação em processos, crime, que possam nos fazer aprofundar mais, mas aí o cruzamento de outras fontes, como o Arquivo Histórico Ultramarino, por exemplo, nos permite avaliar esse primeiro estágio. Então, é muito interessante essa história da fundação do Bispado do Maranhão. Eu acho que você não ganhou só uma vez, não, tá? Essa nova eu ganhei várias vezes. Então eu estou identificando aí vários prêmios que você foi angariando dentro dessa pesquisa ao longo do tempo. Eu lembrei agora do Bruno Feitler, que ele disse: Poliana, eu quero saber o que de inédito mais tu vais achar nesse arquivo. Falei, não sei, quem sabe? Bem, eu consegui achar um rol de confessados aqui para Alagoas, então é uma raridade. Mas então vamos lá ver. Vou lá ver. É pequeno, mas é um rol de confessados que tem informações bem relevantes para a cidadezinha de Santa Luzia do Norte. Que já foi, no seu passado glorioso, a 4ª mais importante daqui, né? Hoje em dia é a menor cidade do estado. E você falou aí de muitas novidades, vários artigos, você não para, é quase uma máquina de produção, mas também a gente vê a sua empolgação, além dessa documentação. Eu queria saber se nessa documentação, e aí a minha última pergunta, se você tem encontrado dentro desses atores, desses leigos ou padres, ordenamento de, por exemplo, pessoas pardas consideradas crioulas, se essa gente, que para muitos, é impossível, um padre pardo, um padre crioulo, está aparecendo na documentação, se você acha notícias ou informações se ainda existiam até indígenas que podem ter sido ascendidos dentro da estrutura eclesiástica. Eu queria saber se você achou alguma coisa desse tipo.
Sim, Jean, achei. E é isso que eu tenho feito agora para o projeto, porque o estudo dos bispos, das trajetórias dos bispos, é só uma parte. O outro estudo é da comunidade leiga. Então, como aqui no Maranhão nós temos os processos, então eu estou fazendo esse mapeamento das populações mestiças. Então, eu até comentei contigo, esse artigo está submetido, ainda não tenho resposta, é um artigo que foi submetido por uma revista estrangeira, está em inglês, em que eu tento explicar, mostrar como é feita, ou como foi feita no século XVIII, a administração das justiças sobre as populações indígenas, os pardos de variados tipos. Como um todo, nós estamos falando aqui da população não branca. De maneira simplista, a gente pode falar, é mais informal aqui, a gente pode falar sem colocar notas de rodapé. Então, claro que não é uma pesquisa sobre mestiçagens, que eu não enveredo na sua seara, porque eu ainda não tenho competência para isso, mas é uma investigação que tenta responder como o poder do bispo alcança essas populações. Então, é um estudo que chega a ser quantitativo sobre não só os tipos de crimes que essas populações cometeram, especialmente os indígenas, onde há um volume maior, os africanos escravizados só vão aparecer mais constantemente na documentação na segunda metade do século, depois da criação da Companhia de Comércio de 1755. Então, é possível mapear essa multiplicidade étnica. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é analisar como foi exercida essa justiça, se havia alguma diferenciação nas sentenças de acordo com a qualidade e a condição, porque a gente trabalha com uma questão, com o binômio condição aí, no julgamento dos processos. Então, são cenas do próximo capítulo, tomara que o artigo seja aceito, mas eu já posso disponibilizar se tu quiseres dar uma olhada. Quanto aos padres, nós temos sim alguns casos, e nesse artigo eu abordo, são sujeitos que tentaram alcançar o status sacerdotal, alguns tiveram dispensa de mulatismos, como aparece na documentação, mulatismos, e algum caso específico que é extraordinário, que chega a ser uma relação taxonômica de contagem das gotas de sangue, para saber se o sujeito tinha condição. É um processo muito interessante, porque ele vai tentar ascender ao estado sacerdotal, e aparece uma avó denominada de preta. Depois, eles dizem que não se sabe se ela era índia de primeira geração ou de segunda. De fato, eles fazem uma contagem e vão mostrando a mistura escrito com X, para mostrar como essa família vai se misturando a ponto de não sobrarem gotas de sangue impuro, né, na geração do candidato à habilitação sacerdotal. Então, aparecem aí dispensa para mulatismo, dispensa para índios, em pouca quantidade, eu esperava achar mais. Mas os casos que aparecem já são muito flagrantes, porque tem muitos detalhes. E uma discussão, inclusive, jurídica, Jean, muito interessante, que pega toda uma legislação, que no caso é espanhola, não portuguesa, os portugueses não tiveram essa legislação para analisar a questão, por exemplo, indígena. Então, são citações e mais citações da legislação em espanhol. São processos extremamente interessantes. Eu imagino a riqueza desses processos, né? Dá para você passar horas e horas lendo, só pegando detalhes e se encantando cada vez mais. Todo mundo sabe aqui que nosso tempinho de live é de 1 hora. Pelo meu relógio aqui, a gente tem 3 minutos. 3 minutos. Esse tempo passa rápido quando a gente está conversando e aprendendo. Bastante. Acho que a gente teve várias dicas e informações sobre esse norte, sobre esse bispado do Maranhão, ou sobre essa Amazônia portuguesa de maneira geral, com o que você está ensinando aqui para a gente hoje. Fico muito contente de ver que tem coisa nova saindo por aí, dentro em breve, essas novidades, e ver que você não parou, você voltou um pouquinho para trás, está investigando o século XVII, conseguiu achar a documentação, acho que você tem
um pé de coelho, alguma coisa aí que você atrai essa documentação quase que exclusiva, não, deixa para a Poliana que ela vai achar um dia e trabalhar sobre ela. Eu queria dizer para quem ainda está assistindo, que não conhece, não viu, a gente tem outras lives desde junho, como eu disse lá no início, a gente está tendo lives, estão salvas aí no nosso IG, e também no canal do Nezen dentro do YouTube, essa sua, ao longo da semana vai passar para o YouTube, eu acho que facilita para exibir. Sim, claro. Para quem quer assistir, que são aulas, na verdade. A gente aprende muito, como eu estava dizendo antes. E quero lhe agradecer, mais uma vez, por estar aqui nesse sábado, em pleno feriadão, disposta para estar conversando com a gente sobre suas pesquisas e sobre o que você se descobriu e descobriu dentro do Fazer História, que a gente vê seus olhos brilhando ao falar do que você faz. E é isso que encanta todo mundo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito bom. E antes que o Instagram corte nossos 30 segundos, que às vezes aparece com 20, avisando que vai acabar, quero lembrar para vocês que o mês que vem, novembro, que já começa amanhã, teremos live todos os sábados, vai ser um mês rememorativo, na verdade, para a gente estar aprendendo, vendo sobre não só a consciência negra, mas o papel do negro na nossa sociedade. Nossa primeira live é sobre Palmares, então, quem não conhece, venha conhecer mais um pouco. Vamos ter o professor Danilo Marques falando um pouco com a gente. E depois teremos a presença, e aí já antecipando, da professora Inaê, lá da UFSC, da professora Beatriz Mamigonian, e da professora Vlamira Albuquerque, ao longo desse mês de novembro. Então está um mês bem movimentado. E em dezembro, anunciando aqui, a Poliana vai estar conosco novamente num evento que vai acontecer de 7 a 10 de novembro. Deixa eu achar minha fila aqui. Que na verdade é um desafio, São 4 grupos de pesquisas que se juntaram e nós resolvemos fazer um evento online em dezembro para matar a saudade dos amigos, aprender mais um pouquinho, divulgar as pesquisas e dar a chance de todo mundo se reunir, mesmo que seja virtualmente. É o 5º encontro do NEMAT, é o 5º encontro do Nezen, é o 3º encontro do NEIC e o 3º encontro do LABEM, que tem como tema o mundo atlântico, deixa eu achar aqui, o Brasil e o mundo atlântico. E a gente vai estar enveredando nisso para estar discutindo ao longo do dia 7 ao dia 10, com professores do Brasil e de fora do Brasil também. Então fiquem todos convidados. Eu vou postar daqui a pouco no Instagram do Nezen o banner do evento com o site para fazer inscrição. Até o dia 12 está aberta a inscrição para quem quiser apresentar trabalho. Temos simpósio, tem mini curso, tem conferência, tem mesa redonda. Só não vai ter ninguém ao vivo, presencialmente. Mas não o pode resto ser no site, qual o problema? O resto tem tudo, então a gente se arruma, bota perfume e fica na frente do computador aprendendo e apresentando nossas pesquisas. Obrigado, Polly. Beijo para Laurinha. Muito obrigada, Gema. E foi Muito ótimo obrigada. ser aqui hoje mais uma vez. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado pela oportunidade para falar de pesquisa, para divulgar o Arquivo do Maranhão, para divulgar a qualidade dos trabalhos que estão sendo realizados aqui nessa parte do Brasil, que estamos procurando ainda o nosso lugar na historiografia. Não fazemos história regional, que é uma coisa que todo mundo diz, nós fazemos história da Amazônia Portuguesa, nós fazemos a história do Maranhão e do Grão-Pará. Muito obrigada pelo espaço para divulgar esse trabalho, e só quero terminar agradecendo as fontes que financiam essa pesquisa há muito tempo já, o CNPq, a FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, a Ciência e Tecnologia do Maranhão, que tem financiado não só o meu pós-doutorado, que recentemente acabou, mas num projeto universal, essa pesquisa sobre a administração diocesana, e agradecer muitíssimo ao projeto internacional Religion Age. É uma honra fazer parte. Nós temos colegas do Brasil competentíssimos, também que ingressaram no projeto e que estão trabalhando bastante.
Então, eu acho que a gente está procurando o nosso lugarzinho aí, e eu fico muito contente de poder representar o Maranhão e estudando também o Grão-Pará agora, a Amazônia Portuguesa. Muito obrigada, Jean, pela oportunidade de E com falar da muito pesquisa. Guaraná Jesus. Sim, comemorando com Guaraná Jesus. Beijão, tchau, tchau. Um beijo, tchau.